Livre para todos os públicos. Olá, minha gente, estamos aqui de volta, né? Depois desse momento de folga que tivemos aí, mas agora nós voltamos com todo vigor para dar continuidade às nossas aulas. Projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, já falei para vocês, né? Um projeto junto aí com a prefeitura, coordenação, com secretaria, com direção, professores, alunos, enfim. Tudo com o propósito de continuar dando aqui suporte ao seu ensino e à sua aprendizagem. Ok, gente? E aí eu sempre enfatizo para vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês já estão assistindo mesmo na TV, mas se precisarem rever as aulas, vocês podem estar procurando aí os recursos, né, das redes sociais, baixando as aulas, revendo, anotando, fazendo tudo o que for necessário para continuar aí a aprendizagem de vocês. Trabalhamos língua portuguesa, comigo, professora Kiane Cristina, e hoje nós vamos ver um assunto bem interessante no que diz respeito à pronúncia de uma determinada palavra, tanto na questão oralizada como na escrita, e a gente vai perceber alguns detalhes. E esses recursos nós chamamos de ortoépia, alguns dizem ortoepia, não tem problema, pode ser ortoépia ou ortoepia. E também a prosódia, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns discursos para a gente analisar. Professora, a senhora vai me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Professora, o Chico, ele é um personagem rural, então ele fala dessa forma, sim. Mas isso aí a gente vai ver uma inadequação dentro da pronúncia de algumas palavras. E essa daqui, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Olha, um currículo aí, né, invejável. E o português, aí vareia. Quando chega no português, ela aí destrói com a gramática, né? Tudo bem. E aí a gente vai trazer esse outro discurso aqui. O que o senhor tem, seu Joaquim? Uma mulher, um porco e uma galinha. Não, eu quero saber o que o senhor está sentindo. Vontade de largar a mulher, vender o porco e comer a galinha com piqui. Não tem nada errado aí, tá? Ele disse tudo direitinho, passou a informação, mas existe algumas desconstruções tanto na escrita como na pronúncia, porque, gente, muitas vezes, da forma como a gente fala, a gente reproduz o que fala, tá bom? E aí eu trago para vocês aqui a escrita inadequada e a escrita adequada. Ô, gente, deixa eu fazer aqui um parênteses para vocês. Em língua, nós não falamos que está errado um discurso. A gente diz que ele está inadequado, tá? Ou adequado. Em escrita, a gente vai ter a escrita correta e a escrita errada, infelizmente, tá bom? E aqui dentro dessas tirinhas que eu apresentei para vocês, nós vimos a abreviação de professora, fessora, nós vimos ali o pronome me usado de forma incorreta, castigar, escrito e pronunciado de forma incorreta, arguma, que é alguma, num é não, lá no texto do Chico, ainda é ainda, pro quê, porque, de, com i, é o de, né, com e, hoje, dá pra gente entender perfeitamente, mas ele grafou com i, e vareia, que a gente vai ter aí o correto varia, tá, gente? E essas palavras, elas foram escritas e foram pronunciadas de forma inadequada, tá? A ortoépia ou ortoepia, como você quiser, você pode optar entre as duas pronúncias, elas dizem respeito à pronúncia adequada das palavras, certo? Professor, o que é ortoépia? É a ciência que se responsabiliza por nos ensinar
a pronúncia correta de algumas palavras, de alguns vocabulários. E a prosódia também, só que ela diz respeito à correta acentuação tônica das palavras. Professora, na escrita, na pronúncia, tá? Ambos dizem respeito ao pronunciamento correto de uma palavra. E qual é a diferença, professora? É porque o primeiro, ele vai estar relacionado direto para as palavras. No segundo, ele vai estar direcionado para uma palavra oxítona. Eu vou falar como se ela fosse uma palavra paroxítona, por exemplo. Uma palavra que é paroxítona, eu vou dizer que ela é uma proparoxítona. Então é errado, porque eu tenho que pronunciar uma palavra oxítona de acordo com a sílaba tônica dessa palavra. E aí muitas pessoas invertem esse tipo de construção dentro de uma palavra. A gente vai ver muito isso nos noticiários. Os jornalistas, quando eles estão apresentando ali algumas notícias, eles trocam, né, as pronúncias, e a gente vai ver aqui algumas. A ortoépia e a prosódia tratam da pronúncia das palavras, eu acabei de falar, só que a prosódia, ela está voltada para a pronúncia correta daqueles vocábulos onde a gente vai ter a acentuação de uma palavra definindo qual é a sua sílaba tônica. E eu vou trazer aqui para vocês algumas pronúncias, tá? Esses erros, quando a gente não coloca ali, né, na sílaba tônica correta, nós chamamos de silabada, tá? Que é uma incorreção da pronúncia de uma palavra. Quando as palavras são pronunciadas incorretamente dentro da ortoépia, nós vamos ter aí a cacoépia. Meu pai do céu, professor, é muito épia. O nome não vai trazer um peso de importância para você agora, mas a pronúncia sim. E aí eu vou trazer aqui para vocês, olha só, um exemplo aí de ortoépia, ou seja, de pronunciamento inadequado. Alguns chamam guspe em vez de cuspe. Advogado, tem muita gente, principalmente as pessoas aí, né, da Baixada, usam muito advogado. Estrupo em vez de estupro. Caderneta em vez de caderneta. Pneu em vez de pneu. Abóbora em vez de abóbora. Prostrar em vez de prostrar. Só essas? Nunca. Existem muitas. Eu vou trazer aqui para vocês que esse erro de ortoépia é quando a gente pronuncia de forma inadequada. E o erro de prosódia, que é a silabada, é quando a gente faz o inverso. Onde era para a gente falar de forma bem acentuada, a gente não fala. Não sei se vocês já ouviram assim, traz aqui a tua rúbrica, que é ali a assinatura no cheque ou no documento. Não é rúbrica, é rubrica, tá? E se coloca o acento no lugar errado, onde nem existe. E aí, sutil em vez de sutil, côndor em vez de condor. Tem muitas palavras que são pronunciadas de forma inadequada. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de ortoépia, tá, gente? Mas existem outras. Perceba que onde está o destaque da letra e da sílaba é onde a gente comete o erro. Do lado de lá está o adequado. Do lado daqui está o inadequado, né? Eu fiz duas colunas. Por exemplo, aterrissagem. Tem gente que diz aterrissagem. E não é. A escrita é com 2 S. Então, esse 2 S eu vou pronunciá-los, né, como o dígrafo. Aterrissagem. E não aterrissagem. Rouba. Aí eu digo aqui rouba. Aquele menino rouba para sobreviver. Rouba para sobreviver. Não, é rouba, tá? E muitas vezes a gente não se dá conta do que está falando, de como está falando. Bandeja. Aí tem gente que diz assim, traz a bandeja. Bota um i onde não existe. Cabeleireiro. E o correto é cabeleireiro. E algumas pessoas dizem cabeleireiro. Não coloca ali o izinho, tá? Onde tem a lei. Cabeleireiro. E empecilho. Muitas pessoas dizem empecilho. Empecilho é obstáculo, tá? É algo que te atrapalha ali no seu percurso.
Largatixa, as pessoas dizem largatixa, então o correto é lagartixa. Mendigo, muitas pessoas colocam um Nzinho aqui, acrescenta, mendigo. Tem muita gente que diz mendigo, tem gente que diz igual, né? Coloca um N entre o I e o G, diz igual. Coloca um N entre o I de muito, diz muito. Tudo inadequado, tá? Inadequado. Aqui, privilégio, tem gente que diz é um privilégio receber você. Você percebe que é só a questão de pronunciamento. E se eu pronuncio errado, gente, eu vou escrever errado, com certeza. Umbigo, e as pessoas dizem um imbigo. Compreensão, muita gente escreve com I e compreensão é escrito com 2 S, tá? É um dígrafo, é um hiato que nós vamos ter ali, desculpa. E a gente vai ter essa separação desse ato. Cada um tem um sentido, cada um tem uma construção pronunciada. E você diz aí com I e escreve com I. Caranguejo, tem gente que coloca o I, caranguejo. 50. Eu ouço demais algumas pessoas dizendo 50. É 50, gente. Meteorologia, e a gente percebe que tem um Rzinho bem aqui, ao contrário, né? Contrariando a ideia. E tudo isso é na forma como nós expressamos as palavras. E por fim, perspicaz. Tem gente que fala perpiscaz. Professora, são palavras difíceis. Realmente, são palavras difíceis de serem pronunciadas. E se você não souber pronunciar, não pronuncie. Encontre uma palavra sinônima e use, para você não ficar passando aí uma mensagem equivocada. E os exemplos de prosódia. Lembrando a vocês, ortoépia é na pronúncia da palavra, mas a prosódia é na pronúncia de uma sílaba tônica. E a gente vai ter aqui avaro, algumas pessoas falam ávaro, íntere, que é questão de tempo, algumas dizem interim. Gente, eu escuto isso demais. Circuito, fortuito, gratuito, as pessoas dizendo, inclusive nos noticiários, gratuito, circuito, tá errado, tá? Eu até pedi, gente, depois vocês peguem esses gráficos aqui, essas tabelas, e memorizem para vocês não estarem aí pronunciando de forma inadequada nos espaços que vocês estiverem frequentando. Condor, e aí tem as pessoas que vão dizer aqui condor, que é a águia, né? Algumas pessoas vão estar dizendo condor. Filantropo, algumas dizem filântropo, tá errado. Gratuito, como eu falei para vocês, e muita gente diz gratuito. Mister, e outras pessoas dizem mister, ou seja, é a troca da acentuação gráfica. Ao invés de eu falar corretamente a sílaba tônica, eu vou e falo de forma inadequada. E aqui, ó, muita gente diz assim, o fulano de tal recebeu o prêmio Nobel. É Nobel. Aí muitas, fulano bateu o recorde dele. É recorde, tá? Rúbrica, eu já falei para vocês que é rubrica. Tem gente que diz assim, benção, e não é benção, é bênção. Essa daqui, ruim. Isso aqui é muito ruim. Não é ruim, é ruim, tá, gente? E por fim, nós temos aqui o ibero e o austero. São palavras que a gente muitas vezes está utilizando para enriquecer um texto, para fazer com que ele fique mais estiloso. E aí nós vamos praticar aqui, olha só. Trouxe aqui algumas questões, 2 questõezinhas para a gente discutir rapidinho, tá? Analise as frases a seguir e marque a alternativa que não apresenta um erro de ortoépia, ou seja, de pronúncia. O rato comeu o queijo que estava sobre a mesa da cozinha. Qual é o erro nessa frase? A mulher da banca disse que a revistinha ainda não chegou. A companhia de teatro infantil agradou a todos com suas peças. Carlinha estava suada, pois pulou muito na cama elástica. Minha tia me deu um videogame, mas ele estava estragado. Olha só, queijo, faltou o i, é queijo. Mulher, tá gritante ali, faltou o R e não tem acento. A gente vai ter companhia. Vamos ter
suada está correta, mas a gente não usa esse mais de intensidade, mas o mas de adversidade. Então, a resposta correta é a letra D. Perceberam aí as escritas corretas também? Os vocábulos a seguir estão com a sílaba tônica destacada. Eu já trouxe tudo destacado. Então, marque a alternativa em que todas as palavras apresentam erro. Agora eu quero saber quais são as palavras que estão apresentando erro. Condor, anga, sútil, avaro, filantropo, fortuito, impudico, látex, poliglota, tulipa, antídoto, leucócito, prototipo, autópsia e monólito. Professora, a senhora não falou que é condor, correto? Então, ali na primeira nós já temos uma palavra errada. Não é hangar, é hangar. E por último, é sutil. E nós vamos ter aí a alternativa correta quanto à escrita errada é a letra A, tá? Escrita e pronúncia, tá, gente? Porque quando eu boto um acento ali, eu já desconstruo a palavra, eu já escrevo de forma errada. E aqui a gente vai parar por aqui, mas eu vou deixar para vocês essa atividade. Primeiro, gente, se vocês não tiverem aí domínio sobre acentuação, sobre sílaba tônica, esqueçam, tá? Vocês vão continuar pronunciando a palavra errada. E se você não tiver aí conhecimento sobre a ortografia, o que é ortografia? A escrita correta de uma palavra. Você também vai continuar pronunciando as palavras de forma inadequada, beleza? Então a gente encerra por aqui. Espero vocês na próxima aula. Se tiverem dúvida, procurem os professores de vocês. Se continuar com dúvida, façam as atividades, pesquisem, mas procure de qualquer forma sanar essa dúvida e crescer aí no crescimento de vocês. Tchau, até a próxima aula.